nossos olhos, acalmar o nosso coração, acalmar nossos pensamentos. Vamos deixar de lado os nossos problemas e receber o auxílio dos nossos amigos espirituais que já estão aqui antecipadamente, preparando o ambiente com paz, tranquilidade, amor. Vamos ficar receptivos para os bons pensamentos que esses espíritos irão nos dar. Vamos buscar a figura de nosso Mestre Jesus de braços abertos, de sorriso no rosto. Vamos ficar no abraço do nosso Mestre Maior, recebendo essa boa energia. Sim, nós estamos aqui para isso, para receber essa boa energia, para nos mantermos firmes no propósito do bem, abençoar o nosso caminho, e nós consigamos vencer os nossos problemas com ação e resignação. E vamos agradecer. Obrigado, Senhor Jesus, a oportunidade do dia de hoje, da palestra de hoje, que nós possamos internalizar os ensinamentos que o nosso palestrante de hoje, Gustavo, veio especialmente nos trazer, que nós possamos captar toda a intenção dele e retransmiti-la para aqueles que estão em nossas casas, na nossa família. Obrigado, Senhor Jesus, mais uma vez, e damos início então à preleção da manhã de hoje. Que assim seja. Bom dia a todos, que nos abençoe Jesus. Bom dia a todos na internet também. A vida de Jesus, sem dúvida nenhuma, é de um valor e de um exemplo inestimável para a humanidade. Toda a sua vida pode ser resumida em algumas palavras: busca pela felicidade, em busca da autoiluminação, um roteiro para nos pautarmos e perseguir a paz. Mas em comum, tudo que ele nos oferece são exemplos bons e saudáveis para seguirmos. Tanto que o seu ministério, ele contou muitas parábolas, mas a primeira parábola é a parábola do semeador, que ele mesmo vem interpretar aos apóstolos. E o semeador saiu a semear, e semeando, as primeiras sementes caíram pela estrada, vieram os pássaros e comeram. As outras sementes caíram entre os espinhos, que sufocaram, e os espinhos e as sementes não cresceram. As outras sementes caíram entre as pedras, e então as sementes não conseguiram criar raízes e morreram. As outras sementes caíram em um solo fértil e multiplicaram 60 por 1, 30 por 1. E Jesus vem dizer que os pássaros, os espinhos, as pedras, são as dificuldades que todo aquele que ouve a Boa Nova enfrenta quando tenta vivenciá-la. Os pássaros são aqueles amigos ou inimigos que tentam nos tirar do caminho. Quando nós começamos a falar que estamos modificando a nossa vida, a nossa maneira de pensar, de agir,
e de falar, eles vêm e querem nos tirar do caminho. Os espinhos são as dificuldades do nosso tempo. E claramente é a tecnologia, que vem facilitando muito a nossa maneira de viver, mas que também tem nos deixado muito mais preguiçosos, muito mais invigilantes, buscando muito menos informação para constatar a verdade. E as pedras do caminho são as dificuldades comuns. Muitos servidores do Evangelho começam muito ansiosos, muito empolgados, mas diante as primeiras dificuldades já desistem do novo caminho. Essa foi, em resumo, a interpretação de Jesus. Se pudermos dar um olhar diferente para esta parábola, vamos ver que muito do que nós vivemos hoje acontece porque nós damos mais atenção ao problema do que à solução. A solução, o final, é multiplicar a semente. Dificuldade nós vamos encontrar quando formos começar a plantar a semente. Mas cabe a nós dar atenção devida ou não aos problemas. O que nós estamos focando a nossa atenção? Onde nós estamos colocando o nosso tesouro que Jesus nos ofereceu? Que é a semente da boa nova, é a semente do bem, é a semente da paz, da felicidade, do conhecimento da verdade. Se nós estamos colocando nos pássaros do caminho, nos espinhos, nas pedras, não vamos querer logo multiplicar aquilo que recebemos, porque não estamos colocando o nosso tesouro no devido lugar. Estamos focando mais no problema do que naquilo que realmente devemos e que vai nos trazer a alegria. Lendo essa parábola, eu me recordei muito de André Luiz. Quando ele traz o livro Nosso Lar, foi uma revolução completa no Espiritismo. Até então, os livros que haviam saído anteriormente ao Nosso Lar, que eram os livros da médium Zilda Gama, o autor espiritual Vitor Hugo respeita tanto a evolução que o Espiritismo estava tendo, que ele não cita cidades no além. Ele se mantém mais ou menos no que estava constando nas obras básicas de Allan Kardec. Então, quando sai o Nosso Lar, muitos espíritas combateram a obra. Até mesmo o médium Chico Xavier, que estava recebendo, duvidava que aquilo fosse verdade. Então André Luiz e Emmanuel desdobram Chico e levam a Nosso Lar. E ele constata que tudo aquilo é verdade. E continua na obra. A obra do Nosso Lar, acredito que a maioria aqui conhece, conta a história de André Luiz, que desencarna de uma maneira, ele chega no plano espiritual como suicida indireto, devido aos seus vícios de bebida, de cigarro. E todo o livro Nosso Lar vem contando a trajetória dele. Como um grande médico na Terra, ele arruma um emprego em Nosso Lar nas câmeras de retificação, onde ele tinha que trabalhar um emprego que ele não achava digno da posição dele. Mas ele acaba cedendo um pouco ao seu orgulho e realiza o seu trabalho. O tempo inteiro ele fica perguntando da família, que ele quer visitar a família, que ele quer voltar. Isso mostra uma ansiedade.
Então já é um exemplo para nós. Quando nós morrermos, e todos aqui iremos morrer, vamos dar um tempo ao tempo. A gente nem sabe se a família realmente está sentindo a nossa falta. Então vamos aproveitar a chegada no plano espiritual, vamos nos habituar, vamos nos reabituar ao nosso lar verdadeiro, e depois vamos começar a procurar, a obsediar a família de longe, né? Procurando informações. Por que isso? Porque quando André Luiz volta, ele achava que todo mundo ia estar chorando e sentindo a falta dele. Mas não é o que ele encontra. O que ele encontra é a esposa dele casada novamente. O que para ele foi um choque, principalmente pela época em que ele viveu na Terra. Hoje em dia nem tanto, porque as pessoas trocam de parceiro como trocam de roupa, sem dar valor nenhum ao relacionamento e aos sentimentos das pessoas. Então ele toma um choque e vê. Só que ele toma um choque porque o novo marido, o novo companheiro de sua esposa, estava doente. E aí vem a parábola de Jesus. Ele focou mais no seu orgulho, nos espinhos, na pedra, nos pássaros, ou tudo que ele enfrentou no nosso lar o preparou para aquele instante, e a decisão estava na mão dele. Ele ia virar as costas como um menino mimado, revoltado, não aceitando a situação, ou ele poderia ajudar naquela situação. Esse momento da vida no plano espiritual de André Luiz é primordial para as obras que viriam a seguir, porque tudo que nós enfrentamos na vida nos prepara para algum momento. Quando estamos na escola, nós aprendemos o ABC, nós aprendemos 1 mais 1 igual a 2, porque isso vai nos preparar para o que precisamos futuramente. Então André Luiz toma a decisão, ele vai e ajuda aquele que, entre aspas, o substituiu. E graças a isso, nós podemos ver na obra seguinte, Os Mensageiros, a continuação direta dessa história, porque ele inicia os mensageiros dizendo que algo dentro dele havia modificado, que as percepções que ele tinha haviam aumentado, que algo de novo se instalara dentro dele e ele se sentia, entre aspas, mais leve. Se ele não tivesse tomado essa decisão, talvez o livro Os Mensageiros não existiria. Olha como foi importante essa decisão dele de amparar, de ajudar o segundo marido de sua esposa. E ele diz que ele se sentia mais desprendido da sua família carnal, que aqueles laços meio que foram diluídos e ele se via agora no meio de algo, de uma família espiritual. Então ele evoluiu. É a prova de que quando nós fazemos o bem e seguimos aquilo que Jesus nos ofereceu, nós realmente progredimos, porque o progresso é uma lei, está no livro dos Espíritos. Mas muitas pessoas questionam, mas como é que eu vou poder servir a Jesus se eu não sou perfeito? Então isso é uma falsa modéstia. Joana de Ângeles, no livro Messe de Amor,
que esse ano faz 60 anos de lançamento, através de Divaldo Franco, vem dizer o seguinte: há quem, a pretexto da informação, silicia o verbo edificante nos lábios, enjaulando a mensagem consoladora. Há quem, em nome da imperfeição, paralise os braços do Ministério da Saúde Moral, encarcerando a ação salvadora. Há quem, justificando a própria imperfeição, mobilize a preguiça espalhando a inutilidade. E há quem diga que imperfeito nada pode fazer pelo próximo, considerando estar arrojado nos mesmos sítios de infelicidade e de aflição. Sendo que todos que caminhamos em torno ou dentro da terra somos seres imperfeitos, por que ainda continuamos dando essa desculpa? A desculpa da imperfeição são os pássaros, os espinhos, as pedras que nós encontramos pelo caminho. Quando nós olhamos os espíritos que escrevem, que anotam os seus pensamentos em toda a codificação, nós vemos que eles também eram imperfeitos e ainda carregam certas imperfeições, mas eles deixaram de seguir com exemplo, de serem exemplos? Não. Na vida nós vamos servir de exemplos para alguém, queiramos ou não, seja um exemplo mau ou um exemplo bom. Então vamos utilizar aquilo que temos de bom para que possamos passar às outras pessoas. Eu aqui, em 2027, completo 20 anos fazendo palestra. Então eu vejo esse capítulo, quando eu li, eu falei, meu Deus, já são 20 anos. Então 20 anos que eu procuro dividir com vocês, ou em outros centros, algo de bom que eu aprendo. Porque dentro do lar, dentro da família, eu tenho também as minhas imperfeições. Mas os apóstolos também carregavam as imperfeições. Vamos numa passagem. Quando Jesus pergunta, quem dizem os homens que eu sou? Pedro, uns dizem que tu és Elias, outro que tu és Jeremias. E Pedro diz, mas eu digo que tu és o Filho de Deus, o Messias enviado. E Jesus parabeniza Pedro, dizendo, não, então você sintonizou com o Pai, porque foi o Pai que te revelou a verdade. E Jesus logo em seguida diz que é necessário que ele seja imolado. E Pedro diz, eu não vou permitir. E Jesus diz a ele, afasta-te de mim, Satanás. E no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, por Chico Xavier, Pedro volta meio triste para Jesus. Mas por que você disse que uma hora eu estava sendo inspirado por Deus e outra hora por Satanás? Porque você quis me impedir de passar aquilo que eu tenho que passar. Você quis interferir. Você sintonizou com os maus espíritos. Isso demonstra uma imperfeição. Tem também os filhos do trovão que Jesus chamou. Em determinado momento eles tinham que passar da Judéia para Samaria. E a Samaria, eles não gostavam dos judeus. E Jesus pede aos seus apóstolos que, por favor, vão num local e veja se nós podemos dormir lá. E o dono do local expulsa eles, dizendo que era judeu, e não ia deixar nenhum judeu dormir lá. E eles voltam revoltados e perguntam, Senhor, quer que nós oremos ao Pai para que faça cair um raio e exploda aquele lugar? Olha a reação. E eu imagino Jesus vendo isso e vendo quão crianças ainda eram aqueles espíritos. Então nós também temos imperfeição. Mas não vamos deixar que essa imperfeição impeça-nos da gente multiplicar aquilo que nós temos de bom. André Luiz deixa isso bem claro, o quão bem ele se sentiu
E quando ele fala que ele não se sentia mais preso à família, não é algo ruim. É porque agora ele se sente parte da família espiritual, da família do rebanho de Jesus, sendo um só pastor com um só rebanho. Então, quando nós nos desvencilhamos, não é porque nós esquecemos, é porque nós passamos a ver como um verdadeiro irmão ou irmã que são tão necessitados quanto a gente. Mas mesmo sabendo da nossa imperfeição, Jesus conta conosco para nós espalharmos a sua mensagem de amor, a sua boa nova. Tanto que todo o seu ministério foi cercado por pessoas imperfeitas. E quando falaram para ele, bom mestre, ele diz, bom, somente o Pai que está nos céus. Mestre, sim, porque ele veio para nos ensinar. Tanto que ele divide a história, querendo ou não, o ano zero é o seu nascimento. E por que ele muda a história? Porque ele vem apresentar o amor. Mas a humanidade, de maneira imperfeita, buscou expulsar o amor da terra. Há mais de 2000 anos, e há uma semana atrás, pouco mais, quando se aproximava a festa do ázimo, Jesus encontrava-se em Jericó. A festa do ázimo, o ázimo é o pão que não fermentou. Quando os judeus fugiram do Egito, tiveram que sair tão rápido que não deu tempo do pão fermentar. Então até hoje eles celebram a festa do ázimo, que é aquele pão que não deu tempo de fermentar, e até hoje eles fazem esse pão sem a fermentação necessária. Aproximava-se então a festa do ázimo. Jesus encontrava-se em Jericó e fez um longo caminho até chegar em Jerusalém. Quando ele deu as costas à cidade, o rio Jordão, que tinha suas águas agitadas, silenciou, como se estivesse dando adeus ao Messias, como se soubesse que algo estranho estava por acontecer. À medida que ele se afastava da cidade, as águas ficavam mais caladas, mais quietas, até que a cidade desapareceu. E a natureza daquele ponto não mais conseguiu enxergar Jesus. Ele faria uma pausa em Betânia, onde repousaria, para logo em seguida seguir a cidade de Betfage ou Betfagé. E sem entrar na cidade, ele pediu aos apóstolos que fossem na primeira moradia, que lá existia um burrinho branco, e que tomassem aquele burrinho. E se o dono do burrinho aparecesse, por que estão pegando o animal? O meu Senhor necessita do animal. E quando eles chegaram e pegaram o burrinho, o dono do burrinho apareceu. O que estão fazendo? O meu Senhor precisa deste animal. Jesus subiu no burrinho e aproximava-se de Jerusalém. Ele deu a volta pelo Monte das Oliveiras, desceu pelo Vale do Cedron, e lá na frente ele encontraria os portões dourados. Diziam os profetas anteriores que o Messias entraria em Jerusalém em cima de um burrinho branco, pelos portões dourados. Então nós vemos no Velho Testamento que a vinda de Jesus já havia sido programada há centenas, milhares de anos, porque tudo que lá foi dito pelos profetas, Jesus cumpriu. E quando o burrinho entrava, começava a subir em direção aos portões dourados, as pessoas com ramos nas mãos
começavam a se juntar em torno dele e a cantar bênçãos do Senhor. Hosanas, socorre-nos, Senhor. Que as bênçãos dos céus caiam sobre esse povo que necessita de alegria. E então, nós temos aí, exatamente uma semana atrás, há mais de 2000 anos, no domingo de Ramos, quando as pessoas seguravam os ramos das oliveiras e jogavam no chão. Não foi Jesus quem caminhou sobre os ramos naquela entrada triunfal. Foi o burrinho. E ele em cima do burrinho, mostrando a humildade. Então a entrada triunfal foi do animal. E ele, muito humilde em cima. Transcorreriam os dias até chegar na quinta-feira, onde ele convida os apóstolos para jantar. E naquele jantar, muita coisa foi dita. Entre elas, Jesus disse: um de vós, aqui presente, irá me trair. E os apóstolos ficaram tão aturdidos que começaram a gritar: quem é, Senhor? Sou eu, sou eu. E Jesus disse: é aquele que molha o pão no vinho. E eles não entenderam isso. Mas naquele instante, Judas molhava o seu pão no vinho e levaria à boca. Deu um horário. Judas levantou-se para sair. E Jesus levantou-se para ir orar junto de Pedro e mais 2 apóstolos. E enquanto ele orava, os apóstolos, cansados, adormeceram. Jesus volta e repreende: nem no momento grave vocês conseguem vigiar? Vigiai e orai. É a grande lição. E ele volta a orar de novo, quando uma multidão se aproxima e Judas à frente. Então ele vai e dá o beijo do traidor. Dá um beijo na face de Jesus. Ele havia combinado com os guardas que não saberiam identificar Jesus, que aquele em quem ele desse o beijo era Jesus. Então os guardas surgem no meio das árvores e Pedro, reagindo novamente, toma de uma espada e corta a orelha de um deles. Jesus pede para Pedro recuar, dá uma ordem, põe a mão sobre a orelha e cura a ferida. Algumas pessoas dizem que Jesus colou a orelha do centurião novamente. Mas difícil imaginar isso, sendo que Jesus teria que procurar onde a orelha caiu para colocar de novo e colar a orelha. Então Jesus cura a ferida dele. E ele não se revolta em momento algum. Das mãos, é algemados, e naquela quinta-feira à noite, todas as fraquezas dos apóstolos, de cada um deles, começa a aparecer, a se exteriorizar. Jesus então começa a sofrer as torturas físicas apenas, porque psicológicas e morais ninguém poderia impor a eles. Tu és profeta? E vendaram-no, esbofetearam-no. Então profetiza quem te bateu. Levaram ao palácio de Anás e depois ao seu sogro Caifás. Deixaram-no à madrugada amarrado, deram-lhe um manto de rei e ele foi levado a Pôncio Pilatos. Pilatos não viu nele nada de mal, apenas coisas boas. E para se livrar da situação, envia Jesus a Herodes. Poucas coisas disse Jesus desde o momento em que ele fora preso. Tu és rei? Pergunta Herodes. Tu o dizes? Não.
Em nenhum momento afronta. Então Herodes, não vendo nada de mal, devolve a Pilatos. E então Pilatos diz: vou apenas corrigi-lo. Endereçou Jesus às chibatas. 39 chibatadas. As chibatas, na época, eram feitas de um pedaço de madeira de mais ou menos 30, 40 centímetros, com uma corrente em sua ponta, e 3 tiras de couro. Cada tira de couro, um dente de osso amarrado. Então, 39 chibatadas transformaram-se em mais de 117 feridas. A chibata era feita assim, para que quando o carrasco animasse a arma, ela fizesse uma curva e cravasse os dentes de osso na carne quando puxassem, rasgassem o corpo. 117 feridas dessa Jesus sofreu. E quando devolveram-lhe a Pilatos, tomou um choque por ver o estado. De maneira cruel, Pilatos resolveu lavar as mãos. Não sabendo o que fazer com a situação, endereçou ao povo. Porque alguém teria que ser crucificado naquele dia, naquela sexta-feira. Quem gostaria que o crucificasse? O ladrão Barrabás ou o benfeitor Jesus? Libertaram o ladrão e condenaram o amor não amado. Então deram-lhe uma coroa de rei de espinhos, ferindo-lhe a carne. Levaram-lhe até o portão da cidade e fizeram-no caminhar com uma madeira de mais de 80 quilos sobre os ombros. Ele quieto, seguindo em frente. Até que diante dos portões de Efraim, ele caiu. Naquele mesmo instante, um homem que padecia muitos sofrimentos porque o seu filho primogênito estava doente, ele não tinha mais dinheiro, porque a sua plantação de sândalos, que ele utilizava para fazer perfumes e vender para os poderosos de Jerusalém, havia morrido. Ele não tinha mais dinheiro. Era feriado da Páscoa e ele fora até Jerusalém procurar emprego. Mas a cidade encontrava-se vazia, e conforme ele foi subindo os níveis da cidade, ele começou a ver a multidão que se aglomerava. E ele não queria ter nada a ver com aquilo. Ele queria emprego para poder pagar remédios para o seu filho. Só que algo o magnetizou, porque ele via depois da multidão uma madeira que andava. E ele foi magnetizado, andando em direção àquele povo, foi desviando de todos, eram muitos, e de repente ele se viu à frente de todos. Quando ele deu esse passo final, Jesus caía na sua frente. Um centurião tomou-lhe do braço e disse: ajuda-o. E ele não sabia o que estava acontecendo, e o centurião novamente: está surdo, ladrão, e empurrou em direção a Jesus. Ele olhou profundamente no olho daquele homem todo ensanguentado, que as pessoas queriam empurrar, cuspir nele, e os centuriões faziam um cordão em volta para que ele não fosse trucidado ali mesmo. E então ele toma a cruz, levanta e vai ajudando até chegar no Monte da Caveira. Jesus é levantado. Ele acompanha até o final o martírio. Até que chega o momento, diante de tudo que Jesus disse, as suas forças estavam quase no fim. Ele pede água, mergulham a esponja no vinagre e dão-lhe de beber. A ingratidão. Então ele olha para cima e diz: Elohim, Elohim, lama sabachthani. Senhor, Senhor,
tudo está consumado. Em tuas mãos entrego meu espírito e morro. O homem que o ajudou na cruz, Simão, retorna ao seu lar. Ele senta no sofá. E o seu filho, muito doente, chega e deita com a cabeça no seu ombro. E ele dorme cansado. Acorda no dia seguinte, o ombro ferido pelo peso da cruz. Ele olha, seu filho está curado. Está curado. Um perfume invade a janela e ele abre. Os sândalos estão brotando novamente. E ele recorda que aquele homem justo, que ele amparou no final, disse: vai, Simão, e eu aliviarei o peso sobre os teus ombros. A madrugada daquela sexta-feira fora desesperadora. Quando Jesus deu o último suspiro, a terra tremeu e um raio de luz abriu-se no céu, e muitos dos religiosos perceberam que eles haviam condenado o verdadeiro Messias. A madrugada vestiu-se de mantilhas vermelhas. Triste, as estrelas do céu não brilharam aquela noite, porque a luz do mundo fora expulsa pelos homens. E agora chegamos novamente nos pássaros, nas pedras, nos espinhos. Seria aquele o primeiro dia da humanidade sem Jesus. Aquele sábado foi um sábado de dor, de desespero, de solidão. Os apóstolos fugiram e se esconderam no cenáculo. Algumas mulheres, as mais fiéis até o fim, também. Seria o primeiro sábado sem Jesus desde que ele aparecera. Nós conhecemos a história com spoilers. Sabemos que Jesus volta no domingo, mas eles não saberiam. Então, aquele sábado, o Messias já não mais existia. Eles tiveram 3 anos de convivência e não souberam aproveitar. No momento da grande prova, o abandono, a negação, a traição. Tudo foi aparecendo, cada apóstolo com a sua fraqueza. Foi aparecendo. E eles desesperados naquele sábado. Imaginem vocês um dia sem Jesus, depois que ele surgiu. Eles não sabiam que ele retornaria, mas as dores morais, por tudo que eles fizeram desde a quinta-feira à noite, estavam esmagando-os, cada um em si. Pedro havia negado, depois de prometer que defenderia sua vida. Judas jazia pendurado na corda numa figueira, tirara a própria vida. Tomé esperava que Jesus fosse descer da cruz e colocar os poderosos de joelho, mas não foi o que aconteceu. A ingratidão. E cada apóstolo entristeceu-se e começaram as acusações. Foi um sábado de solidão, foi um sábado de depressão, foi um sábado desesperador. Veio a noite. José de Arimateia, Nicodemos e um escravo que cuidaria do corpo de Jesus e o levaria para o sepulcro. Naquela madrugada, do sábado para o domingo, a natureza ainda encontrava-se calada. As pessoas
dos amigos mais próximos, sem rumo algum. O que faríamos? Como seguir diante dos acontecimentos? Cada um com os seus pensamentos, com a sua memória, focando nos seus erros e no que cometeram, e não focando no que aprenderam com Jesus. Logo na manhã seguinte, no domingo, nesse mesmo domingo, Maria de Magdala foi em direção ao sepulcro de seu Senhor. Para aqueles que não sabem, hoje nós enterramos a pessoa para baixo. Naquela época era para frente, dentro de uma montanha. Colocavam uma pedra. Quando ela chegou no sepulcro de Jesus, a pedra havia sido retirada. Então ela andava por aquele jardim e no meio, desviando-se das árvores, ela viu um homem de costas. Presumiu ser o jardineiro. Então ela disse de longe: Senhor, aonde está o meu Senhor? Então ele vira-se e é Jesus. Ela corre em direção a ele e ele diz: Maria, não me toques, ainda não fui ao seio de meu Pai, mas vá aos outros e diz que eu voltei. Quando ele retorna no mundo dos mortos, não como uma ressurreição, mas como uma materialização, ou fazendo-se visível a mediunidade de Maria de Magdala, ela volta correndo, e quando Jesus reaparece vivo para ela, ele inaugura a era da imortalidade. Ele foi prova viva de que ninguém morre. A história prossegue como nós conhecemos. Jesus volta livre das chagas. Mas por que Maria não pôde tocá-lo? Porque quando o seu corpo morre, seu primeiro ato é ir resgatar Judas, que havia suicidado. E as energias do local, que ainda circundavam o Messias, para ele não faria mal algum, mas para a ex-meretriz de Magdala poderia fazer mal. Então ainda não terminei de purificar ou de me desfazer dessas energias. Tanto é que depois ele come o peixe com os apóstolos, que ele fala para Tomé colocar o dedo na ferida. Então Jesus retorna depois de um dia de silêncio. E eu fiquei pensando, o que seria esse dia de silêncio? É o dia da escolha. Como que nós vamos prosseguir? Ainda hoje muitas pessoas preferem viver nesse sábado da desolação, do desespero, das pedras, dos espinhos que parecem sufocar, ao invés de tentar colocar a mão para fora e fazer multiplicar 1 por 1, 2 por 1, aquilo que nos foi dado. Essa aparição de Jesus é tão notável que o tempo transcorre e graças a isso surge, depois dos dias negros da Idade Média na Terra, onde os seres humanos tentaram a todo custo expulsar o amor que veio para reinar literalmente até o fim dos tempos. Allan Kardec surge, e é quando ele vê as reuniões que eram feitas por volta do ano de 1855, ele entende que as pessoas faziam uma pergunta inteligente e a resposta era inteligente. Das mesas que voavam ou dançavam, então ele diz: só pode ser uma causa inteligente. Então ele dedica-se ao estudo do mundo invisível, fazendo parte da equipe de Jesus como um encarnado,
e a equipe do Espírito Verdade, que é Jesus, sem sombra de dúvidas, sem dúvida alguma. E é no ano de 1857 que Allan Kardec tira a humanidade do sábado, do desespero, e traz novamente ao domingo de alegria. Hoje, há 155 anos atrás, o codificador encontrava-se no seu escritório, na Rua Santana, na Passagem Santana, em Paris, que eu tive a chance, junto de minha mãe, de conhecer e de ver a janelinha do apartamento em que ele fizera toda a codificação. Então ele sente uma dor na cabeça, dá um giro e cai morto por um aneurisma. Então Allan Kardec, de mãos dadas com Jesus, traz-nos novamente o raiar de um novo domingo, a luz de uma nova esperança. A mensagem do Cristo é de amor, é de renovação. Vivemos tempos difíceis, em que ouvimos falar de guerra, de rumores de guerra, e pensamos que o mundo vai acabar. Nunca teve tantas pessoas acreditando que o mundo vai acabar. E sim, o mundo vai acabar. Um dia, quando o nosso Sol começar a morrer, ele vai se expandir até engolir o nosso planeta. Mas até lá, teremos bilhões de anos de escolhas. Quais escolhas serão essas? Viver num sábado desolador, querendo ficar estagnado e não progredir? Ou utilizar tudo que nós temos de bom, todo o conhecimento que nós temos, para fazer o bem ao próximo? Eu tenho 3 filhos e eles começaram com uma história de eu fiz para você porque tudo que vai volta. E para explicar que não é assim para eles, então eu falei: faça para ela, para sua irmã, o que você não quer que ela te faça. Mas ela fez primeiro. Eu falei: mas calma, não é assim. Então não é porque alguém fez o mal para mim que eu tenho que devolver. Nós estamos vivendo num pensamento infantil, como meus filhos estão fazendo. É um pensamento sem conhecimento. As informações, somos bombardeados a todo momento por informações. Vamos parar um pouco. Vamos refletir. Essas informações e as notícias que nos chegam querem nos impulsionar a um domingo de iluminação ou querem nos prender no sábado da solidão? São dias difíceis. Os amigos mais próximos de Jesus passaram por dias difíceis. Mas Jesus, quando retorna, pega cada um pela sua mão e guia no que eles precisavam, mas a escolha foi deles. Cada um fez a sua escolha de prosseguir. André Luiz fez a sua grande escolha de prosseguir fazendo bem, diante de tantos exemplos que nos provam e comprovam o verdadeiro amor de Jesus, que nunca saiu do nosso lado. A melhor escolha é acordarmos neste domingo e renovarmos a nossa escolha, nosso pensamento, nossas palavras e nossos atos. Muito obrigado. Jesus amigo, tendo a certeza que não fomos abandonados por Ti, mas pelo contrário,
que o Senhor está mais perto de nós do que nós imaginamos. No dia de hoje te agradecemos. O procuramos para pedir, para reclamar, mas hoje agradecemos. A humanidade buscou afastá-lo do mundo, não aceitando o teu amor. Mas a tua presença entre nós é inigualável. E temos a certeza de que somente junto de ti alcançaremos a felicidade, aprenderemos a amar e a praticar o bem. Muito obrigado por estar ao nosso lado nos momentos difíceis, mesmo que nós não tenhamos percebido. Muito obrigado por carregar no colo os nossos entes queridos que padecem sofrimentos e nós revoltados não vemos que eles estão no teu colo. Muito obrigado por enxugar as lágrimas daqueles que choram e em nosso orgulho nós sequer oferecemos um lenço. Muito obrigado por muitas vezes atendermos em nossa ingratidão, em nossa infantilidade. E porque tu segues conosco e sempre seguiu e seguirá, não temos palavras para dizer, a não ser muito obrigado, Senhor, por continuar conosco, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.